Estudo da lei seca do Código Processual Penal. Artigo 352 do Código Processual Penal. O mandato de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelente nas ações iniciadas por queixa. 3. O nome do réu, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. A residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação e o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. E a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatório. Artigo 354. A precatória indicará 4 coisas: o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede de jurisdição de um e de outro, e o fim para que é feita a citação com todas as especificações. E o juízo de lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandato do juiz deprecado. Súmula 1 do artigo 355. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Súmula 2. Certificado pelo ofício de justiça que o réu se oculta para não ser citado, o precatório será imediatamente devolvido para o fim previsto no artigo 362. Pum. 356. Se houver urgência, o precatório, que contará em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, e o que a estação expeditora mencionará. 357. São requisitos de citação por mandato, a leitura do mandato ao citando pelo oficial de entrega da contrafé, no qual se mencionarão dia e hora da citação. E 2. Declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua citação ou recua. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. 15 dias, 15 dias, 15 dias, 15 dias. 15 dias aparece bastante no CPP. Eu queria que não aparecesse reflexo nos meus olhos no vídeo. Tantararararararara. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à situação com hora certa, da forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5.869 do Código de Processo Civil. Será que esses artigos caem no TJ São Paulo do Processo Civil?
Parágrafo único do 362. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Atenção, o Código Processual Civil mudou. O novo código está previsto na Lei 13.105. Hã? Aviso, o Código Processual Civil mudou. Então vamos escrever isso. Listinha. Cadê minha canetinha? Código Processual Civil mudou. Tem que verificar isso. 13.105. 2015. Artigo o que foi atualizado é o 227, 228. Ah, não, essas coisas mudaram de lugar. O 227 é o 252, o 228 é o 253 e o 229 é o 254. Continuando no processual penal, artigo 262. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nominado defensor dativo, que eu já falei. Daí o parágrafo interno único. O artigo 227 a 229 são os códigos que estão aqui no 362. Ficar que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá a citação com hora certa na forma estabelecida no... Só que daí que esses 227 não estão mais. É isso que está aqui. O Código Processual Penal está desatualizado nisso aqui, porque ele pede 227, 228 e 229, mas não estão. Eles estão lá no local do 257, 252, 253 e 254. Saquei agora, entendi. Artigo 363. O processo terá completada sua formação quando realizada a citação do acusado. Súmula 4 do 363. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e a seguinte deste Código. Artigo 354 não se aplica mais. No caso do artigo anterior, número 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso do número 2, o prazo será de 30 dias. 364 C, processual penal, 364 não aplica mais. 365 do CPP, o edital de citação indicará 5 coisas: o nome do juiz, que é determinar o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constatarem do processo, o fim que é feita a citação, o juiz e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, e, por fim, o edital tem que ter o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. Parágrafo único do 365. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juiz e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, no qual conste a parágrafo do jornal com a data da publicação. 366. Se o acusado citado no edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do exposto no artigo 312.
Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Se mudar, tem que avisar, cara. 368. Estando o acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. 369. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Artigo 377. Nas intimações dos acusados. Não, 377. É 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas das demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. 300, capítulo anterior, não. Súmula 1 do 370. A intimação do defensor, constituído do advogado e do querelente, e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido de publicidade nos atos judiciais da comarca, incluindo sob pena de nulidade o nome do acusado. Súmula 2. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão e por mandato ou via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Súmula 3 do 370. A intimação pessoal será feita pelo escrivão. Dispensará a aplicação a que alude a súmula 1. Súmula 4. A intimação do Ministério Público do defensor nomeado será possível. Súmula 1. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelente e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluído sob pena de nulidade o nome do acusado. Súmula 3. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação do que alude a súmula 1. E súmula 4. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. 371. Será admissível a intimação por despacho da petição em que for requerida, observado o exposto no artigo 357. 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termos autos. Daí, alguns termos. Funcionário público, de acordo com o artigo 359 do CPP, o dia que funcionário público tiver que comparecer em juízo, será cientificado a ele e ao seu chefe, réu preso, será conforme o artigo 360 do CPP, citado pessoalmente, ou seja, deve ser citado, requisitado, para ir ao fórum para o interrogatório. O militar, no caso do militar, no caso do artigo 358 do Processo Processual Penal, será citado na pessoa do seu chefe do respectivo serviço. O réu reside fora do território da jurisdição do juiz, artigo 353 do CPP. Quando o réu morar em comarca diversa do processante, será citado por carta precatória, depreca-se a citação. E quando o réu se oculta, a citação por hora certa. É admitida a citação por hora certa quando o réu se ocultar para evitar ser citado. O ofício de justiça vai fazer uma certidão informando a ocorrência e como ele a citação por hora certa. E no caso do réu no estrangeiro, ele é citado por carta rogatória. No réu no estrangeiro, com endereço sabido, é citado por rogatória, suspende o prazo prescricional de acordo com 368 e 369, e mais, se o acusado estiver no lugar não sabido, será citado por edital, aplica-se a regra 361 do processual penal. Daí aparece o 15 dias de novo, prazo de 15 dias. Quando o réu no GCRIM, o que é GCRIM? Será citado pessoalmente, caso contrário. Diante do artigo 66 da Lei 9.099, isso aí cai no edital, a Lei 9.099, alguns artigos, em seu parágrafo único, não encontrado o acusado, para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a audação do procedimento previsto em lei, e esse procedimento será sumário, quando o réu não for reencontrado, ou seja, estiver em lins. Eu não sei o que é lins. Lugar incerto e não sabido, isso é lins.
Então, deixa eu ver isso aqui. O GCRIM, o réu no GCRIM. É juízo comum. Acusado para o juiz. Ah, aqui. Juiz encaminha peças existentes ao juiz comum para adoção de procedimento previsto em lei. Certo, eu não entendi o GCRIM, não. Mas o LINS significa lugar incerto e não sabido. Bom, será citado por edital com prazo de 15 dias de novo. Certo, certo, certo. Artigo 366. De novo. O réu citado no edital, daí ele não comparece, daí ele não constitui advogado, daí é igual a uma suspensão do processo, uma suspensão do prazo prescricional do processo também e uma produção antecipada das provas urgentes, possível decretação de preventiva quando os presentes requisitos do artigo 312 do processual penal. O réu também será considerado rével quando, conforme o artigo 367 do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de endereço, sem comunicar o juízo. E nos casos de intimação, que eu falei de intimação? É que eu não li os capítulos, então eu esqueci se eu estou lendo de intimação, os artigos de intimação. Intimação, no que for aplicável, as regras da intimação do réu, testemunhas e demais pessoas que devem tomar conhecimento por qualquer ato do processo, seguirão as regras para citação e intimar, significa tomar conhecimento dos atos do processo. Intimação do advogado for constituído, contratado pela parte, por publicação. Nessa intimação, por via de publicação, deve contar o nome do acusado sob pena de nulidade. Artigo 370, súmula 1 do CPP. Pessoalmente, segundo o artigo 370, súmula 4 do CPP, o Ministério Público e o Defensor Dativo devem ser intimados pessoalmente. Três são essas coisas de intimação. Continuando. Procedimentos comuns, ordinário, sumário e sumaríssimo, que aparece no Lei 9.099, que cai no concurso. Lei 394, súmula 1, inciso 1 do CPP. Mas, continuando, quer dizer, não dá para entender se não falar o artigo 394 antes, né? O procedimento será comum ou especial. O procedimento, súmula 1, o procedimento comum será ordinário, sumaríssimo ou sumaríssimo. Que eu falei. Daí o inciso 1 fala do ordinário. O ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Daí isso é o ordinário. Será que vai ter os incisos? O artigo 394 tem os incisos do especial e do extraordinário? Sumário, no caso de um crime sumário, é quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada for inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Ou seja, sumário é o nível médio. E o terceiro, o sumaríssimo, para infrações penais de menor potencial efetivo na forma da lei. O sumaríssimo é o nível pequeno. Sumaríssimo, pequeno, sumário, médio e o ordinário, grande. Interessante, não é? O interessante é que quanto menor a palavra, maior é o nível de penal. Súmula 2 do 394 e súmula 3 também. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo a disposição em contrário deste código e ou de lei especial. Súmula 3. Nos processos de competência do tribunal de júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigos 406 a 497.
Súmula 4. As disposições do artigo 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Súmula 5. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Interessante. O regime especial aplica a todos os outros disposições de todos os outros procedimentos. 394A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação de todas as instâncias. Essa coisa de direito ordinário é um saco, né? Bom, terminando aqui, 394.